Boa noite, igreja. Graça e paz sejam multiplicadas na sua vida, amém? Aleluia. Que bom que você veio aqui essa noite, louvar e bendizer o nome do Senhor conosco. A todos vocês que estão em casa também, sejam muito bem-vindos, por participar desse culto online conosco nessa noite também, amém? Vamos orar? Um jovem foi ao barbeiro, um jovem cristão foi ao barbeiro cortar o cabelo. Foi cortar o cabelo. E como era costume dele, qualquer lugar que ele ia, ele levava a sua Bíblia. Para todos os lugares. E ele foi cortar o cabelo e não foi diferente. Chegando lá, ele cumprimentou o barbeiro. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que está a família, o trabalho? Conversaram um pouquinho. Então ele se sentou à cadeira e aquele barbeiro começou a cortar o cabelo dele. Ele pegou a Bíblia dele, sentado, e começou a lê-la. A ler a Bíblia. Acabou o corte, ele levantou, foi pagar o barbeiro. E na hora que ele foi pagar o barbeiro já estava um pouco incomodado, do fato dele estar lendo a Bíblia ali. E o barbeiro disse para ele assim: eu não creio que Deus existe. Aí o jovem crente perguntou assim para ele: mas por que você está falando isso? Então ele disse assim: olha, é muito simples, basta a gente sair na rua, que a gente vai ver pessoas passando fome, a gente vai ver crianças abandonadas, a gente vai ver uma maldade muito grande nas ruas. E eu creio que se Deus existisse, Deus não ia deixar acontecer, fome, maldade, enfermidade, crianças serem abandonadas. Então aquele jovem cristão não disse nada, pagou a conta e saiu daquele lugar. E 5 minutos depois ele retorna. Dessa vez ele traz a companhia de um outro rapaz, bem barbudo, bem cabeludo. E ele chega para aquele barbeiro, aquele mesmo barbeiro que cortou o cabelo dele, e diz assim: meu amigo, barbeiros não existem. Aí o barbeiro virou para ele, deu aquele sorrisinho e falou assim: mas como não existe? E eu sou o quê? Aí ele falou para o barbeiro assim: barbeiros não existem, porque se existissem barbeiros, não existiam jovens assim, cabeludos e com a barba desse tamanho. Aí o barbeiro, tentando se justificar, disse: não, barbeiros existem sim. O que acontece é que essas pessoas não procuram a gente para cortar cabelo e nem para fazer a barba. Aí o jovem cristão disse assim: agora você falou certo. Deus também existe. O que acontece é que as pessoas não procuram Ele. Por isso existe tanta fome, tanta doença, tanta miséria e tanta maldade. Aleluia. Deus existe de fato, amém? Nós precisamos crer nessa palavra, Nós precisamos crer nisso, amém? Então diz assim: Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Agora abre sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler o versículo número 6. Olha aí o texto para você. Hebreus 11, verso 6. Aleluia. Essa noite eu quero falar com você sobre fé, amém? Aleluia. Vamos falar sobre fé, um pouquinho sobre fé. Hebreus 11, verso 6. Todo mundo achou? Você que está em casa também, abra a sua Bíblia, acompanhe, nós vamos ler outros textos, Pegue a sua Bíblia, participe, faça o seu culto em casa também, amém? Na minha tradução diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Na sua também diz isso? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, diga que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre fé. Fé é algo extremamente importante na vida de todo cristão, amém? Eu diria até mesmo que é essencial. Essencial. A fé é tão importante na vida de um crente ou na vida de um cristão, porque o versículo que nós lemos diz que sem fé
fica impossível de uma pessoa, seja quem quer que seja, o mais importante que seja, sem fé é impossível essa pessoa agradar a Deus. Fé, aliás, deveria ser o nosso padrão, o nosso estilo de vida, amém? Nesse mesmo livro de Hebreus, o escritor lá no capítulo 10, no verso 38, ele diz assim: mas o justo viverá pela fé, amém? Tem algum justo aqui? Alguém aqui é justificado em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Pastor, mas como é isso, viver por fé? Que história é essa? Sabe, querido, existe muita confusão a respeito de fé. Algumas pessoas pensam que viver por fé é viver todo dia algo sobrenatural na vida delas. É ter lampejos de coisas, sobrenaturais, é ver luzes, ou é ver vozes, ou é, experiências místicas, ter sonhos, ter revelações, ter experiências, revelações proféticas, revelações no meio da noite, ou seja, coisas extraordinárias o dia inteiro. Mas eu quero trazer para você nessa noite, de maneira simples e rápida e de maneira fácil, um entendimento a respeito do que é fé e como viver por fé. Amém? Vamos ler o versículo novamente, presta atenção. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não é tão complicado assim. Presta atenção, vamos resumir o versículo então. Viver por fé é, primeiro, duas coisas. Primeiro, crer que Deus existe. E segundo, que Deus é bom, galardoador daqueles que o buscam. Você quer ter uma vida de fé, você quer viver por fé, você quer ter uma vida que agrade a Deus, você precisa fazer duas coisas: crer que Deus existe e crer que Deus é bom. Aleluia. É isso que o escritor de Hebreus está falando para nós. Fé é crer em Deus, que Deus é real e que Deus é bom. Não é tão difícil assim. Se nós nos apegarmos a essas verdades, nós vamos viver uma vida diferente, extraordinária. Fé é crer que Deus existe, que Ele é real. Ainda que os meus olhos não vejam, eu sei que Deus existe. É por isso que nós, crentes, nós cristãos, entramos no nosso quarto, nos ajoelhamos e falamos com Deus com a certeza de que Ele está nos ouvindo, porque Ele existe. Ainda que estejamos, aos nossos olhos, sozinhos dentro daquele quarto, Deus está lá conosco, Ele existe. Isso é fé. Crer que Deus existe, não é orar por orar, mas é a certeza que você está orando e que Deus está te ouvindo. Não importa o que o mundo diz, as teorias do mundo, eu sei que Deus existe e como consequência disso eu o busco conhecer e me aproximar cada vez mais dele. Pode chegar o cientista mais importante do mundo, o mais renomado, com mais diploma, e dizer: olha, segundo meus estudos, eu vi aqui que Deus não existe, mas isso não importa para mim, porque eu creio de fato que Deus existe. Não é bem assim. Eu estou estudando a ciência mostra a evolução do homem, a evolução das coisas, O verdadeiro cristão rebate essas coisas e diz assim: meu amigo, você pode acreditar no que você quiser, eu creio que Deus existe e que as coisas foram criadas conforme a palavra de Deus diz. Se você crê que veio do macaco, do ameba, isso é problema seu. Mas o verdadeiro cristão, ele diz: eu fui amado, desejado, planejado por Deus, foi Ele que me criou e me amou muito antes de me formar. É isso que a palavra diz a nosso respeito. Aleluia. Isso é fé. Tem muito crente, tem muito cientista por aí querendo encher a cabeça dos outros de caraminhola, porque não crê em Deus, então fica inventando esse monte de teoria maluca por aí. O mundo anda cheio de cientista, papo furado, Essa que é a grande verdade. As pessoas são tão inteligentes, querido, mas elas usam a inteligência de forma contrária àquilo que Deus deseja que elas utilizem. Fé é crer no que Deus, Fé é crer no Deus que a palavra nos revela e desejar estar com Ele. Fé é ter a certeza que eu não ando sozinho, mas que Deus anda comigo, porque Deus existe. Aleluia.
ninguém muda a minha opinião. Isso é fé. Por isso eu me comporto de maneira certa. Por isso o cristão se comporta de maneira correta. Ainda que não esteja ninguém olhando, ele sabe que Deus está olhando para ele. Aleluia. Por isso temos que ter um comportamento correto, conforme a palavra de Deus, né, exige que nós tenhamos. Esse é o tipo de fé, né, e o comportamento que agrada a Deus. Bom, o primeiro item ficou claro, amém? Bom, pastor, eu creio, você já deve estar pensando aí, pastor, o senhor está falando isso para mim, mas eu creio que Deus existe, amém, glória a Deus. Você deu o primeiro passo. Agora você precisa fazer o segundo passo, que é acreditar que Deus é bom. Galardoador, ou seja, né, Deus sempre tem o melhor para nós. Galardoador é isso, galardoador é Deus dá coisas boas a quem se aproxima dele. Deus quer que você seja feliz, Deus tem planos bons para você, você crê nisso? Amém? Deus não quer ver você sofrendo, Deus quer o seu bem, você crê nisso? Amém? Aleluia. O problema, querido, é que muitas vezes nós colocamos em dúvida, né, o agir de Deus, o pensar de Deus, né? Nós colocamos em dúvida quem Deus é, as intenções de Deus. Será que Deus realmente quer meu bem? Tudo isso acontecendo, será que é Deus fazendo ou é Deus não fazendo? Quando a gente vai olhar alguns exemplos bíblicos, e é isso que eu quero compartilhar com você essa noite, de algumas pessoas que tiveram a sua fé elogiada, né, por Jesus, uma coisa comum foram encontradas em todas elas, querido, elas em momento algum duvidaram do amor de Deus, em momento algum, né? Abre sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, eu quero ler uns versículos com você. Marcos 5 a partir do verso 25, a mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, 25 até o 29 diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos, né, com muitos médicos, padecido muito e com muitos médicos, e se despendido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Mas o que aconteceu com aquela mulher? Ouvindo falar de Jesus, né? Ela veio, ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Olha o que ela dizia no coração dela. Ela pensava assim: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Se eu somente tocar em seu manto, ela pensou, eu vou ficar curada. Querido, lendo isso aqui parece ser muito fácil, mas isso não foi uma decisão fácil. Pelo contrário, foi muito arriscado. Porque aos olhos da lei, aquela mulher era considerada impura, ela não poderia estar ali. E se alguma pessoa descobre a situação dela, ela seria, né, repreendida, sofreria uma grande retaliação. Mas, querido, algo dizia dentro do seu coração que aquela era a decisão certa a ser tomada. Olha a fé dessa mulher, a decisão certa, ela tinha ouvido falar de Jesus. Dentro do seu coração, algo dizia para ela: Jesus vai me ajudar. Uma esperança nasceu no seu coração, ao ponto dela fazer isso, ela ir lá e tocar em Jesus, mesmo que fosse arriscado, porque ela tinha certeza no seu coração que Jesus era a solução do problema dela. Olha o que diz o verso 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Verso 34, Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Querida, aquela mulher foi elogiada por Jesus por causa da sua fé, por causa daquilo que ela, né, sentiu no seu coração. Ela conseguiu a atenção de Jesus. Lembra do que o escritor de Hebreus diz? Se aproximar dele crendo que ele existe e que ele é galardoador, ou seja, que ele é bom. É esse sentimento que ela tinha. Eu vou me aproximar dele porque ele é bom. Eu já ouvi que ele faz milagre. Eu sei que ele é cura. Eu sei que ele não nega cura para ninguém. Ele não deixa de atender ninguém. Eu vou lá e eu vou receber a minha cura. Aleluia. Tudo que ela sabia, querida, era que Jesus estava ali e que Jesus era bom. Isso é fé. Foi o suficiente.
Tem muita gente hoje, por incrível que pareça, se aproximando de Jesus por medo, por receio, né, do que vai acontecer, da morte, da doença, do amanhã. Mas não, querido, se aproxime, nós precisamos nos aproximar de Jesus pela fé. Com a certeza no coração de que Ele tem o melhor para nós, que Ele quer o nosso bem e que Ele é bom. Agora deixa eu falar algo para você, presta atenção no que eu vou dizer. Fé não é crer que Deus vai fazer o que você quer. Fé é crer que Deus vai fazer o que é certo. Amém? Há uma grande diferença. Fé não é crer que Deus vai fazer o que você quer, o que eu quero. Fé é crer que Deus vai fazer aquilo que é certo. Amém? Aleluia. Diga assim: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Aleluia. Aleluia. Abre lá em Mateus capítulo 8. Eu quero ler um outro versículo com você. Mateus capítulo 8, verso 5. Aquela mulher teve a fé elogiada por Jesus, porque ela não duvidou que Jesus era bom. Nós vamos ver outro exemplo, Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, do 5 ao 10, diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, um militar, né? Dizendo, rogando-lhe, né? Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei lá e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado as minhas ordens e digo, vai, e ele vai, e diga outro, vem, e ele vem, né? E o meu criado faz isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Aleluia. Aquele oficial romano, querido, presta atenção, ele podia ter deixado muitas coisas, né, atrapalharem ele, o encontro dele e Jesus. O orgulho, a sua posição social, né, a dúvida, o dinheiro, o idioma. Mas sabe por que a fé daquele homem foi elogiada? Porque por mais que aquele homem tivesse recursos, por mais que aquele militar tivesse uma infinidade de coisas à sua disposição, ele sabia que apenas uma palavra de Jesus era suficiente para o servo dele ser curado. Ele já ouviu falar de Jesus. A Bíblia relata, olha, ele ouviu falar de Jesus. Ele pode ter presenciado milagres, ele pode ter ouvido a respeito dos milagres. Então ele criou no sentimento, no coração dele, gerou um sentimento, gerou uma esperança. Ele falou: esse Jesus é bom e eu vou lá, eu não importo com a situação, eu não vou deixar que nada me atrapalhe, eu vou até lá e o meu servo vai ser curado. É por isso que a fé dele foi elogiada, querido. Porque ele tinha certeza que Jesus não ia negar ajuda, porque Jesus é bom. Gente, falando isso parece ser algo tão simples, né? Mas realmente é. O problema é que muitas vezes nós pensamos assim, a gente ora, pede a Deus aquilo que a gente precisa, mas logo em seguida a gente começa a duvidar, né? Coloca em xeque a nossa fé, coloca em xeque o amor de Deus por nós, a vontade de Deus para nós, e a gente começa a pensar, puxa, eu orei, mas será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai agir? Será que Deus quer o meu bem? Será que Deus quer resolver esse problema? Será que Deus me ouviu? Será que Deus se importa com tudo isso que eu estou passando? Lembra do texto que nós lemos em Hebreus? Se aproximar crendo que Ele existe e que Ele é bom. Querido, nós não podemos duvidar do caráter de Deus, daquilo que Deus pensa a nosso respeito, daquilo que Deus deseja para nós. Viver uma vida de fé que agrade a Deus, nós não podemos duvidar nunca do agir de Deus e do amor que Ele tem por nós. Isso é fé. Quer ver outro exemplo de fé elogiada por Jesus, de quem não duvidou? Abre lá Marcos capítulo 12. Vou ler 3 versículos com você, 4 versículos com você. Marcos 12, a partir do verso 41. Marcos 12, 41, a oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento.
Querida, aquela mulher, a fé daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Sabe por que a fé daquela mulher foi elogiada? Porque ela pôs a sua confiança em Deus. Não foi pela quantidade que ela depositou. Aliás, o texto é claro em dizer que ela depositou apenas 2 pequenas moedinhas. Aos olhos humanos era muito pouco, mas aos olhos de Deus, querido, aquela oferta foi a maior de todas. Porque não foram as moedas que foram depositadas ali apenas, foi a confiança em Deus. De todo o seu sustento, de todo o seu futuro, da diferença que Deus haveria de fazer na casa dela. Por isso Jesus fez questão de mostrar aos seus discípulos, chamar a atenção deles, mostrar para eles. Está vendo a fé dela? Está vendo o coração dela? Querido, esse é um comportamento que revela a nossa fé diante de Deus. Quando nós depositamos nele a nossa confiança, o nosso futuro, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Pela fé, querido, se você acreditar no seu coração, e se você agir em fé, se você viver por fé, querido, eu e você, nós podemos mudar a nossa realidade, a realidade da nossa casa, da nossa família, até do nosso país, querido. Se nós acreditarmos que Deus de fato existe, e se nós acreditarmos no caráter dele, que é bom. Nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus, que nós lemos lá em Hebreus 11:6, o escritor cita diversos exemplos de pessoas que mudaram a realidade de suas vidas e a realidade de quem estava ao seu redor, querido, agindo por meio da fé. Pessoas que acreditaram em Deus, acreditaram no seu agir, no seu favor. E o resultado, querido, depois você lê lá, essas pessoas foram recompensadas, atendidas, porque não duvidaram de quem Deus era. Querido, não duvidar que Deus é bom, que Ele nos ama, faz toda a diferença em nossas vidas. Toda a diferença. Porque nós, querido, quando eu digo nós, é eu, você, o seu próximo, o seu vizinho, os seus familiares, a humanidade. Presta atenção, querido, nós não nos relacionamos e muito menos confiamos, em quem nós sabemos que não deseja o nosso bem, sim ou não? Já parou para pensar nisso? Se você sabe que uma pessoa não gosta de você, seja sincero, responde com sinceridade, você confia nela? Não. Se você sabe que uma pessoa lá no seu trabalho fica só esperando uma oportunidade, de te prejudicar, por exemplo, você confia nela? Você se abre com ela, você conta para ela seus planos, seus desejos? Você faz planos com ela? Não faz, querida. Você só conta, você só tem relacionamento, você só se abre com quem você sabe, em quem você pode confiar. Você sabe que quem gosta de você. É por isso que faz toda a diferença. É por isso que o escritor de Hebreus revela, para você ter fé, viver por fé, primeiro você, se achegar acreditar que Deus existe, e se achegar, o seu coração ter a certeza de que Ele é bom, Ele é galardoador, Ele atende aquilo que você precisa. Faz toda a diferença, querido. Parece uma coisa tão simples, não é? Mas se nós não confiarmos em Deus, querido, não confiarmos no seu caráter, no seu agir, querido, nós nunca teremos um relacionamento sincero com Ele. O dia que você entender que Deus é bom, que Ele te ama, que Ele tem planos bons para você, você passa a confiar nele e ter um relacionamento sincero com Deus. Crer que Deus existe é o primeiro passo, mas agora Deus quer relacionamento. E deixa eu falar algo com você, relacionamento com Deus só é possível, na base de confiança. Aleluia. Não adianta ser crente por obrigação, por tradição, por medo, por receio, nada disso. Quando você entender quem Deus é e quando tiver um relacionamento diário com Ele, querido, você vai ter a sua vida mudada. Aleluia. Porque você vai ser abençoado, querido, não pelas coisas que você tem, ou que você possa enxergar, ou pelas coisas que você está recebendo. Mas quando você tiver um relacionamento com Ele, você vai entender que você é abençoado pela presença dEle na sua vida. Aleluia. Não é pelas coisas, é por Ele. As coisas são consequências. Mas nada paga a paz de ter Jesus no coração, de poder confiar nele, se abrir com Ele. Entender o caráter de Deus, saber que Ele não muda, saber que Deus é amor, me faz compreender até na hora da repreensão. Quem é pai e mãe aqui vai saber.
Muitas e muitas vezes nós precisamos repreender nosso filho, mas é por quê? Por amor. Sim, verdade? É por amor, querido. Então, querido, a gente não vai pensar assim, Deus está bravo comigo, Deus não me ama mais, Deus não me ajuda, Deus está vendo tudo isso acontecer na minha vida. Quem sabe eu e você não estamos precisando de uma correção? Mas se eu não duvido do caráter dele, eu sei que até na hora da repreensão ele me ama. Porque é isso que a Bíblia diz. Né? Na hora da repreensão, se a gente confia, está tudo bem. A gente sabe que vai passar por aquilo ali e vai sair mais forte. É por isso que conhecer quem Deus é, o caráter de Deus, a vontade dele, entender que ele é bom, querido, faz toda a diferença na nossa vida. Você sabia que Deus não tem problema de personalidade? Sabia disso? Tem não. Como assim, pastor? Deus não acorda um dia bonzinho e no outro dia malvado. Não. Deus é o mesmo, ele não muda. Aleluia. Deus não tem problema de personalidade. Revelação chegou, né? A gente não sabia. Tem um versículo que Paulo escreve para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Querido, esse versículo diz muito a respeito de quem Deus é e de seu caráter. Paulo revela para Timóteo assim: se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Querido, dia que você entender essa palavra, a sua vida vai ser mudada, querido, por completo. Vou repetir aquilo que eu disse no início dessa mensagem, querido. Fé não é crer que Deus vai fazer aquilo que você quer. Fé é crer que Deus vai fazer o que é certo. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável para nós. Ainda que eu não entenda, eu sei que Deus é bom e eu coloco nele a minha fé. Me relaciono com ele. Ainda que seja diferente, querido, daquilo que você está passando, ainda que seja diferente do que você imaginou e planejou, deixa eu falar algo para você: Deus é bom, põe nele a sua confiança, deposita nele a sua fé. Esse é o comportamento que agrada a Deus. Muitas vezes, deixa eu ser sincero com você, muitas vezes não vai ser fácil passar por cima das nossas convicções, porque a gente sempre acha que está certo, a gente sempre acha que é mais inteligente que Deus. Já reparou isso? Mas deixa eu te dar um conselho, querido. Deus é mais inteligente do que nós e vale a pena sempre, sempre, sempre confiar nele. Então, para a gente terminar, entenda 3 coisas. Ter fé é confiar que Deus existe e que ele é bom. Ter fé é confiar que Deus existe e ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ter fé é confiar que Deus existe e que no tempo certo ele vai agir ao nosso favor. Amém? Aleluia. Sejamos homens e mulheres, né, cheios de fé, crendo que Deus existe e que ele não muda, e que ele é bom e que ele é amor e que ele sempre trabalha a favor dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra essa noite. Amém? Mais nada? Aleluia. Fica de pé. Deixa eu orar, abençoar a sua vida, despedir você em paz essa noite. Paz. Pai, nós rendemos graças ao teu nome mais uma vez. Obrigado por essa palavra, Deus, que nos revela quem o Senhor é. Um Deus de amor, um Deus bom, um Deus que tem cuidado de nós, os teus filhos, ó Pai, em todos os instantes. Nós nunca andamos sozinhos, porque sempre temos a companhia do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por este culto, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por cada um que veio aqui essa noite. Nos guarde, nos livre de todo mal, todo perigo, nos leve em paz, né, em retorno às nossas casas. E muito em breve, no domingo e amanhã cedo, estaremos aqui de volta na tua casa. Louvado e bendito seja teu santo nome. Tudo isso eu peço, agradeço e oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, vá em paz. Deus te abençoe.